Muito bem, gente. A gente retornamos hoje, então, com a nossa primeira aula aí do segundo bimestre, né? As médias já aí do primeiro bimestre já foram concluídas. A grande maioria, graças a Deus, enviou aí as atividades propostas, né? E aí nós começamos, então, hoje com a apostila, o segundo caderno, já na Física B. Hoje nós vamos começar com a aula 14, né? A aula 14 que fala um pouquinho sobre a quantidade de calor latente, ok? Não vamos ver a aula 13, desculpa, não vamos ver a aula 13 porque a aula 13 já foi vista como sendo a última aula da apostila, que é a aula 12. A aula 13, aliás, é a mesma aula da aula 12, tá, gente? Então não há necessidade, inclusive até o em classe é o mesmo, tá? Vocês poderão estar fazendo aí. E depois vocês vão ter as orientações do que nós vamos fazer aí sobre essa aula 13 lá no plural, tudo bem? Então a aula 14 vai falar um pouquinho hoje sobre quantidade de calor latente. Conforme vocês podem estar observando aqui, né? Quantidade de calor latente, então, é o tópico da nossa aula de hoje, tá? Vamos também estar vendo, já vimos, na verdade, o calor sensível, né? E agora, então, aprofundando um pouquinho sobre o calor latente. Muito bem. Então, falando ainda sobre o calor latente, nós temos aqui, conforme você pode estar acompanhando, né, um pequeno esboço, onde fala um pouquinho sobre as mudanças de fase. Por que a gente vai estudar as mudanças de fase? Porque o calor latente, a principal função dele é fazer com que a substância mude de fase. Nós estudamos nas aulas anteriores o calor sensível, que a função dele era fazer com que a substância variasse a temperatura, né? Então, o calor latente, que é o nosso conteúdo de hoje, é exatamente voltado à mudança de fase. Então, só recordando um pouquinho aqui, né? Nós sabemos que as mudanças de fase ocorrem com a substância recebendo calor, né? E depois também ocorre com a substância liberando calor. Então, por exemplo, se você tem aqui uma substância no estado sólido e ela ela recebe calor e aí ela muda para o estado líquido. Esse processo é conhecido como fusão, né? No qual um exemplo muito típico é quando o gelo derrete e se transforma em água. Do estado líquido, essa água, se você aquecer ela, vai chegar num determinado momento que ela vai sofrer um segundo processo chamado de vaporização, no qual o líquido passa a ser um gás, né? Então do estado líquido para o estado gasoso. E também nós temos o processo que ocorre direto do estado sólido para o estado gasoso, que é chamado de sublimação, ok? Vamos ver agora os processos no qual a substância libera calor, ou seja, perde calor, né? Você tem aí, por exemplo, uma determinada substância do estado gasoso, ela perde calor e ela se transforma em líquido, né? Então, isso é um exemplo, a formação da chuva, né? Durante o dia aí o sol evapora a água e essa água começa a subir, encontra uma superfície fria e ela acaba condensando e se transformando em chuva, né? Que depois volta para a terra de novo. Ciclo normal aí da água, né? Se ele está no estado líquido e aí ele perde calor, ele vai ser transformado para o estado sólido, chamado de solidificação. É o que acontece quando nós colocamos água no freezer, né? A água está no estado líquido e depois de algumas horas a água vai perdendo calor para o freezer e ele se transforma em gelo, que é o sólido. E, por último, no estado gasoso, direto para o estado sólido, né? A naftalina é um exemplo disso. Se você tiver aí, por exemplo, a naftalina no estado sólido e você você colocar ela em contato, essa naftalina, perdão, está no estado gasoso, e você colocar ela em contato com uma superfície fria, ela se transforma direto do estado gasoso para o estado sólido, ok?
Bom, então, conforme nós vimos, o calor latente, né, que a partir de agora é o nosso objeto de estudo, ele é responsável apenas em fazer com que a substância mude de estado físico, ou muda de fase. E para calcularmos esse calor latente, usamos a formulazinha Q, que é a quantidade de calor, né, igual a massa multiplicado pelo calor latente de cada substância. Então, cada substância vai ter um valor aí para o seu calor latente, né? Então, L denomina-se calor latente, né, na mudança de estado e depende da substância e do tipo de mudança de estado. Então, por exemplo, a água vai ter um valor para o calor latente, o gelo vai ter outro, cada substância ou cada fase diferente que ele se encontra, ele vai ter um calor latente diferente, ok? Pelo Sistema Internacional de Medidas, SI, né, que todos conhecem, a unidade de calor latente é joule por quilograma. Já na nossa unidade usual, que a gente trabalha muito isso também, é calorias por grama. Então, temos aí as unidades do SI e as unidades usuais, né? Então, importante a gente estar observando sempre essas duas unidades aí, ok? Ainda falando um pouquinho sobre o calor latente, né? Eu coloquei para vocês aqui um esboço onde aparece a curva de aquecimento da água, que você já deve ter estudado bastante lá em Química, né, com o professor Sakai, e ela é importante também para nós aqui na Física. Então nós vamos ver um pouquinho aí, aprofundar um pouquinho essa questão da curva do aquecimento da água. Bom, então veja o que acontece. Aqui nós temos o gelo, né, que é a água no estado líquido ainda. Aí você aquece esse gelo até atingir a temperatura de 0 graus Celsius. E exatamente nessa temperatura o gelo começa a derreter. Então aqui há uma mudança de estado, né, gente? Então exatamente aqui nós temos o que chamamos de calor latente, tá? Aí ocorre então o calor latente. Aí nós aquecemos de novo essa água que já derreteu aqui, que anteriormente era gelo, e aquecemos ela quando ela atinge aí uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius, né? Ela sofre uma nova mudança de estado, certo? Que nós já vimos lá no slide anterior, né, que quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ocorre uma formação de uma mudança de estado, certo? E aqui também ocorre o calor latente. Então veja que no gráfico de aquecimento da água, por duas vezes acontece aí mudanças de fase, né? No caso, a primeira aqui nós sabemos que foi o derretimento do gelo, né? Chamado de fusão. E a segunda, onde a água do gelo já se transforma em vapor, ok? Então, são calor latente. E lembrando que a quantidade de calor latente ela é calculada fazendo massa vezes L, que é o calor latente, ok? Muito bem. Aí ele deu para nós aqui, né, alguns pontos importantes. Ele coloca aqui que no aquecimento de A até B, né, o calor sensível, porque aqui de A até B ocorre uma mudança, uma variação de temperatura. Então o que nós temos aqui é calor sensível. E o calor específico aí do gelo, ele vale 0,5, né, conteúdo estudado na aula anterior. Já de B até C, aqui onde que é a mudança de fase, nós temos o calor latente da fusão, né, da fusão do gelo, conforme a gente pode estar observando aí, ele vale 80 calorias por grama. Já no CD, né, do ponto C até o ponto D, que é esse ponto, essa linha que está aparecendo, também é calor sensível, né, e o calor sensível vale 1. Já aqui ocorre o processo da vaporização, né, cuja o calor latente da vaporização, da água no caso, é 540 calorias por grama. E por fim aqui nós temos o aquecimento do vapor, que é outro calor sensível, né, que vale 0,5. Então só para ficar bem frisado, temos duas mudanças de fase, de B até C e de D até E. Nessas duas mudanças de fase, então ocorre o que nós chamamos de calor latente, ok? Então,
sempre lembrando que esse calor latente, ele é o calor responsável pela mudança de fase da substância, né? Quando ela muda de uma fase para outra, então nós temos aí o que nós chamamos de calor latente, ok? Bom, é importante a gente observar então, né, que essa nossa aula, ela fala muito sobre o calor latente e dentro desse calor latente nós também temos o que nós chamamos de calor latente molar, ok? Então, na verdade, o calor latente molar de uma substância é calculado como L molar, tá? Então, L molar indica o calor latente molar de uma substância. E o L molar, ele é feito usando o calor latente, né? Normal, que a gente já viu na aula anterior, por exemplo, a da água era 80, multiplicado pela massa molar. Então, você pega o calor latente, multiplica pela massa molar, você obtém como resultado o calor latente molar. Para nós aplicarmos esse conhecimento, para calcularmos a quantidade de calor a partir do calor latente molar, existe essa outra pequena fórmula que aparece logo abaixo aqui. Quantidade de calor igual número de mols, N número de mols, multiplicado pelo calor molar, que é o calor latente multiplicado pela massa molar, ok? Lembrando que no SI, né, a unidade de calor molar, calor latente molar é joule por mol, e no sistema usual é caloria por mol. A grande verdade é que essa fórmula é pouco utilizada, mas aí vai ter uma outra atividade que a gente vai estar utilizando também no decorrer das nossas aulas, ok, gente? Então, só frisando aí que fique bem frisado para que a quantidade de calor latente é calculada fazendo massa vezes calor latente, e a principal função desse calor latente é fazer com que a substância mude de fase, tá? Então, sempre que você tiver substâncias mudando de fase, você tem aí o que é chamado de calor latente. Quando há apenas uma variação de temperatura, então nós temos o calor sensível. Bom, vamos então ao nosso exemplo, né, que se encontra na página 188, a primeira atividade em classe. Então vou desenvolver com vocês aqui, que é um pequeno problema que fala sobre meteoritos que constantemente eles chegam próximo à superfície da Terra, mas felizmente, devido ao atrito com o ar, né, eles acabam sofrendo uma desintegração e aí eles não atingem o nosso planeta Terra, certo? Muito bem, então tem uma pequena introdução aqui, e aí ele fala o seguinte, aí nosso problema, suponha, né, que o meteorito de 20 kg, então ele deu aqui para nós a massa, 20 kg, massa que é 20 kg, basicamente formado por gelo, entra na atmosfera, sofre um atrito e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considerando que o calor latente da fusão, da vaporização da água, tanto da fusão quanto da vaporização da água são, então, calor latente da fusão é 300 kJ, 300 kJ, e por quilogramas, né? Então K joules por quilograma, e o calor latente da vaporização é de 2.200 kJ por quilograma. Muito bem. O calor específico do gelo, né, o Czinho, que todos nós já conhecemos, é 0,5, ok? Calorias por grama grau Celsius. E da água, o calor sensível vale 1. Muito bem. Admita também que um cal vale 4,2 joules, né? E essa aí a gente vai estar depois trabalhando com essa unidade aí no finalzinho do nosso problema. Suponha que o bloco de gelo estava a uma temperatura, então a temperatura inicial, né, de menos 10 graus. Então o nosso θ inicial era de menos 10 graus, ok? Antes de entrar na atmosfera, calcule a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para, letra A, aumentar a temperatura de menos 10 até
0 graus Celsius. Então, essa letra A aí é o calor sensível, né, gente? Então, para calcular o calor sensível, porque há uma variação de temperatura, nós usamos a fórmula Q igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor necessária para essa desintegração do cometa vai ser massa. A massa aí, ela é importante a gente colocar quando a gente está trabalhando com o calor latente em kilojoules. Nós podemos transformar então essa nossa massa aí. Aliás, não é necessário transformar essa massa, a gente pode trabalhar em quilo mesmo, tá? Então aí nós vamos ter, na verdade, a massa que é 20, né, que é a massa do cometa. Aí o cuidado com o calor sensível, né? Aqui como ele está com a temperatura negativa e é basicamente água, então na verdade é um bloco de gelo praticamente. O calor sensível do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Como nós estamos com o calor latente da fusão já em joules, então nós vamos transformar isso aqui em joules, tá, gente? Para transformar isso aqui em joules, nós vamos multiplicar por 4,2, né, que daria 2,1. E aí multiplicamos de novo por 1000 para transformar isso aí em quilogramas, em joules, quilograma grau Celsius. Então, na verdade, nós vamos chegar aí a 2100, ok? 2100. Então, o nosso calor sensível, ele na verdade é 2100. Então, assim, já vou deixar uma dica para vocês. Se você está com o calor sensível em calorias por grama grau Celsius e quer transformar o seu calor sensível em joules quilograma grau Celsius, basta você multiplicar por 4.200, ou você multiplica por 4,2 primeiro e depois multiplica por 1000, ok? E a variação de temperatura aqui é de 10 graus, né? Ele estava em 10 graus negativo e foi até 0 graus Celsius. Muito bem, aí fazendo o cálculo aí, então nós vamos multiplicar tudo isso aqui, nós vamos ter uma quantidade de calor que vai ser 21 vezes 2 dá 42, acompanhado de mais 1, 2, 3 zeros, ou seja, 420 mil joules, ok? Então essa é a quantidade de calor necessário para aquecer esse meteorito de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, ok? Muito bem. Então, está aí para vocês estarem registrando nessa atividade. Então, agora temos também a letra B, né? Então, vamos lá para ver o exercício B. E aí, finalizar a nossa aula de hoje, né, gente? Finalizar a nossa aula explicativa. Muito bem. Então, vamos ver aqui a letra B. Transformar o gelo, né, que está na temperatura de 0 graus Celsius agora, né, em água líquida a 20 graus Celsius. Então, agora, o bloco ele aqueceu de menos 10 até 0. Ele continua no estado sólido ainda, então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que derreter esse gelo e depois aquecer essa água do gelo até atingir 20 graus Celsius. Muito bem. Então, para derreter o gelo, vamos calcular aqui o Q1, que é o calor latente, né? Que é massa vezes latente da fusão do gelo, ok? Então, o nosso Q1 vai ficar a massa de gelo, que é 20 quilogramas. O calor latente da fusão do gelo, ele deu aí para nós, né? Ele deu no enunciado e nós também já tiramos os dados na questão, no slide anterior, que é de 300 quilojoules por quilograma. Então, o Q1 vai ficar 6.000 joules. Então, calculamos a quantidade de calor para derreter esse gelo. Calculamos agora para aumentar a temperatura até 20 graus Celsius. Então, de 0 a 20, então agora vamos ter o calor sensível de novo, né, gente? Então, vamos aquecer esse gelo aí. Então, a massa continua 20 kg. O calor sensível da água é 1. Como nós vamos transformar em
joules por quilograma, então a gente multiplica, conforme eu falei anteriormente, por 4,2 e depois multiplica por 1.000 ou multiplica direto por 4.200. Uma vezes 4.200 dá 4.200, vezes 20, que é a variação de 0 até 20 graus Celsius. Então, o nosso Q2 vai ficar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, com mais 1, 2, 3, 4 zeros, né? Então, isso aqui equivale a 1.680.000 joules. Então, temos aí o Q1 e o Q2. Então, a quantidade total para fazer com que o gelo derreta e vá até 20 graus Celsius vai ser a quantidade 1 mais a quantidade 2 de calor. Quantidade total de calor, então, vai ficar 6.000 mais 1.680.000 joules. Só retificando, né, gente? Aqui nós sabemos que o nosso calor latente da fusão, agora que estou reparando aqui nos nossos probleminhas, ele é dado em quilojoules, então nós teríamos que acrescentar aqui mais 3 zeros, tá, gente? Porque ele lá no nosso problema anterior, quando eu tirei os dados, ele é dado em quilojoules, então em quilojoules é 300.000 joules, e automaticamente aumentamos 3 zeros aqui, então na verdade nós ficamos com 6 milhões mais 1.680.000. Então, na verdade, nós vamos ter uma quantidade total de 6 milhões, mais um, são 7.680.000 joules de quantidade de calor. Isso equivale a 7,68 vezes 10 elevado a sexta joules de calor é necessário para aquecer o gelo de 0 graus Celsius até a água a 20 graus Celsius. Então,